Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro de campeonato que está em curso. Terminou a fase de grupos da Libertadores. Saldo muito positivo. Saldo muito positivo dos brasileiros na Libertadores, diferente da Sul-Americana. Sul-Americana foi uma vergonha. Os brasileiros na Sul-Americana foram uma vergonha. Um campeonato com nível bem abaixo da Libertadores, um nível abaixo do Brasileirão Série A, e apenas um time brasileiro ficou em primeiro lugar, que foi o Fluminense. Tivemos 3 times eliminados na Sul-Americana. Então, a Sul-Americana foi uma vergonha. Agora, a Libertadores não. Libertadores não. Poderia ter sido 100%, poderia ter sido ótimo, né? Mas, infelizmente, um brasileiro acabou ficando pelo caminho, que foi o Bahia, né? Que estava no grupo do Internacional. Teve um momento durante a competição que Bahia e Internacional estavam muito bem. Estavam dando sinais que se classificariam os dois. Mas, infelizmente, Libertadores é traiçoeira, você não pode comemorar antes do tempo. Não pode. Só garoto, só iniciante, só recruta comemora qualquer coisa na Libertadores antes do tempo. E acabou que o Bahia ficou pelo caminho. E o Bahia, ao final do turno, foi o primeiro colocado. Terminou na primeira colocação. Só que no retorno, o Bahia perdeu os 3 jogos e acabou sendo eliminado. Mas mesmo assim, o saldo, o saldo foi muito positivo e a gente vai falar agora nesse resumo da Libertadores, falar também resultados, classificados e como fica o sorteio. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado do compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. E mais uma novidade. O YouTube disponibilizou uma nova ferramenta para você ajudar o canal a crescer, que é o Hypar. E como é que você faz isso? Toda vez que você for dar o seu joinha, o seu valeu, vai abrir uma aba escrito Hypar. Então você dá joinha e clica lá em Hypar. O Hypar é uma pontuação que você dá para o vídeo. Você pode pontuar esse vídeo 3 vezes durante 7 dias, tá? Então, esse vídeo que a gente está falando aqui, sobre esse resumo, tu pode ir lá hoje, curtir e hypar, amanhã curtir e hypar, e depois mais uma vez. Então, ajude aí o canal a crescer, dando uma curtida, compartilhada e também hypando os nossos vídeos. Beleza? Então, vamos lá para a gente falar sobre os resultados da sexta rodada, sobre os classificados e sobre os potes. Então, vamos aqui falar sobre os resultados. Bom, pegar aqui, deixa eu abrir aqui. Bom, tivemos na terça-feira, dia 27, o São Paulo jogando em casa contra o Tajeres, e o São Paulo venceu por 2-1, né? Com isso, classificou-se em primeiro lugar. A sexta rodada é quase que uma final, porque a sexta rodada, para muitas coisas, ou na maioria das vezes, é onde se define os classificados. Tem algumas situações que já entram times eliminados, mas na maioria das vezes, para ver quem é o classificado, quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, é na última rodada. Então, na última rodada, eu classifico que é muito melhor, ou a importância não é o futebol jogado, de que maneira jogou, é o resultado conquistado. Então, eu não vou julgar aqui se jogou bem, se jogou mal. É o resultado que importa nesta sexta rodada. E o São Paulo venceu o Tajeres por 2-1, ficando na primeira colocação do seu grupo. O São Paulo, que era, deixa eu pegar aqui, do grupo D, ficou com 14 pontos, e o Tajeres
na última colocação com 4. O São Paulo já estava classificado, tá? São Paulo já estava classificado. Então o São Paulo entrou tranquilo, tá? Tranquilo, na última rodada, sem estresse algum e terminou muito bem, sendo um dos melhores segundos colocados, sendo um dos melhores primeiros colocados da Libertadores. Porque, se eu não estiver enganado, apenas o São Paulo, apenas o Palmeiras fez uma campanha melhor. O Palmeiras fez 18 pontos. Ninguém fez 14 pontos. Então o São Paulo ficou com a segunda melhor colocação. Ou seja, espetacular os brasileiros na Libertadores. A melhor campanha do Palmeiras, a segunda melhor campanha do São Paulo. Então, espetacular, espetacular mesmo o desempenho do São Paulo nessa primeira fase aí, na fase de grupos da Libertadores. Bom, aí tivemos também na terça-feira, dia 27, um jogo muito complicado, muito tenso. Botafogo e Universidade do Chile. O Botafogo não podia empatar, se o Botafogo empatasse, estaria fora. O Botafogo teve um jogador expulso logo no início do jogo, o zagueiro. Conseguiu, com homem a menos, fazer 1-0. E vamos ser bem sinceros, mesmo com homem a menos, o Botafogo engoliu a Universidade do Chile. O time do Botafogo foi muito, mas muito superior à Universidade do Chile. Muito superior à Universidade do Chile. E venceu com 1-0 e poderia ter vencido mais. Acho que se o Botafogo está completo, teria dado um saco na Universidade do Chile. Essa é a verdade. Teria dado um saco na Universidade do Chile. Com isso, o Botafogo terminou na segunda colocação, com 12 pontos, igual ao Estudiantes, que era do grupo do Botafogo. Ficaram igual em quase tudo, só que o Estudiantes teve um saldo de 6 e o Botafogo um saldo de 3. Então o Botafogo não ficou na primeira colocação por causa do saldo de gols. Então o Botafogo está na segunda colocação. Agora eu vou te dizer, quem ficou no pote 1 vai ter que correr do Botafogo, porque o Botafogo está melhorando. O Botafogo está melhorando. Provavelmente o dono do futebol do Botafogo vai fazer algumas contratações que o Botafogo precisa para melhorar esse elenco. E eu vou ser bem sério. O Botafogo incorporando mais com alguns jogadores que possam vir, que eu acredito que vai vir. O Botafogo é igual ou melhor que quase todo mundo que está no pote 1. Então, acredito que a galera que está no pote 1 tem 2 times que eles vão olhar para o pote 2 e vai falar: esse time aqui eu não quero pegar. Que no caso é o Botafogo, e o outro, apesar de não estar numa fase muito boa em relação ao futebol, mas também vai contratar, que é o Flamengo, que se classificou em segundo. Então, o Botafogo é um time que eu tenho certeza que ninguém do pote 1 vai querer enfrentar. Só lembrando, o Botafogo, o atual campeão. Então o Botafogo se classificou na segunda colocação, atrás do Estudiantes. Outro detalhe. O Botafogo, que é o segundo colocado, é mais forte do que o primeiro colocado, que é o Estudiantes. Tá? Só para lembrar, na minha opinião. Só para lembrar. Então o Botafogo se classificou em segundo lugar. Aí a gente foi para quarta-feira. Tivemos o confronto entre Internacional e Bahia, que infelizmente ia ficar apenas um, ia sobrar apenas um, para as oitavas de final da Libertadores. Teve um momento, como eu falei, da competição, que os dois estavam classificados, mas Libertadores você não pode comemorar nada. Você não pode comemorar nada, você não pode curtir, você não pode zoar nada. O seu time é o primeiro colocado no seu grupo na Libertadores. Espera acabar a fase de grupos para zoar. Não zoa antes. Não zoa. Quem faz isso é garoto. Tá a primeira vez, nunca participou. É recruta. Eu vi, muito infelizmente, muitos torcedores do Bahia
curtindo antes do tempo. Canais do Bahia curtindo antes do tempo. O que aconteceu no retorno? O Bahia não ganhou nenhum jogo, não fez nenhum ponto. E acabou sendo eliminado. Bahia vai para a Sul-Americana, na minha opinião, Bahia vai para a Sul-Americana para disputar os playoffs. Bom, tem que passar. Se o Bahia passar pela América de Cali, né, chegar nas oitavas de final mesmo, na minha opinião, o Bahia é um dos favoritos para ganhar a Sul-Americana. O time do Bahia é um dos mais fortes que vai estar na Sul-Americana a partir das oitavas de final. Então o Bahia tem chance. O Internacional viveu momentos muito ruins, mas conseguiu, no momento certo, começar a subir de produção. Acabou vencendo o Bahia e se classificou em primeiro lugar. Espetacular. Agora o Internacional pode comemorar. Os torcedores podem comemorar. Mas vou relembrar. O pote 2, sim, a tendência é ser mais fraco que o pote 1. Só que no pote 2 tem 3 brasileiros. Um subindo de produção, que é o Botafogo. O outro a gente sabe que é muito forte, mas está dando oscilada, que é o Flamengo. E tem o Fortaleza, que também não vive um grande momento, mas tem um mês para se recuperar. Já falou que vai ter mudanças no elenco. Então, se tiver confronto entre brasileiros, qualquer brasileiro que tiver no pote 1, que são 3, Palmeiras, Internacional e São Paulo, pegar Botafogo, Fortaleza ou Flamengo vai ser doído. Vai ser doído. Então, cara, teremos oitavas de final aí. Eu tenho quase que certeza que quem está no pote 1 vai querer fugir, principalmente de Botafogo e Flamengo. Principalmente de Botafogo e Flamengo. Isso quer dizer o quê? Não, quer dizer muita coisa. Mas é melhor você pegar um Atlético Nacional, pegar um Cerro, sei lá, um outro time assim, do que pegar Botafogo e Flamengo, né? Sem hipocrisia. Então, o Internacional se classificou e ficou na primeira colocação e o Bahia ficou na terceira. Tivemos o Palmeiras, 100%, 18 pontos, meteu 6-0 no Sport Cristal, de despedida do Estevão, né? Estevão ainda joga mais uma partida pelo Palmeiras, mas pelo Campeonato Brasileiro fora de casa, depois vai para o Mundial e depois não volta mais, vai lá para o Chelsea. Então, falar do Palmeiras não tem muito o que falar. Palmeiras é disparado o favorito a ganhar a Libertadores, só que oitavas de final é outro campeonato. Tá? Oitavas de final é outro campeonato. A probabilidade do Palmeiras chegar numa final é muito grande. Mas nessas oitavas de final, o Palmeiras tem que evitar Botafogo e Flamengo. Porque se o Palmeiras pegar Botafogo e Flamengo, a coisa equilibra. Mesmo o segundo jogo sendo na casa do Palmeiras. A coisa vai equilibrar. Então, espetacular o Palmeiras, 100%. Não tem nem o que falar. Irretocável a campanha do Palmeiras. Não tem o que falar. É irretocável. O Palmeiras fez 17 gols. Só tomou 4. Porra. Cara, não tem o que falar. Não tem o que falar. O segundo colocado do grupo do Palmeiras fez 7 pontos. Que foi o Cerro. Bom, espetacular o Palmeiras. Espetacular o Palmeiras. Tivemos também o Flamengo se classificando em segundo lugar contra o Deportivo Táchira num jogo muito difícil, onde o Flamengo não jogou muito bem. Jogou contra um time que estava todo atrás, o último colocado do grupo, não marcou um ponto. Mas só lembrando, o Deportivo Táchira perdeu para todo mundo, mas não tomou goleada de ninguém. Os resultados foram 1-0, 1-0, 2-1. O Deportivo Táchira não tomou goleada de ninguém. Ou seja, o Deportivo Táchira se defendia bem. Atacava pouco. Não tinha muita condição técnica, mas se defendia muito bem. O Flamengo sofreu. Sofreu barbaridade, o Flamengo sofreu para poder fazer o gol. Acabou fazendo o gol numa bola parada, numa jogada ensaiada, e tomou um sufoco desnecessário no final, quase que toma o gol. Quase que o Flamengo vai para a Sul-Americana. Mas a gente já viu cenários parecidos, né? A gente já viu cenários parecidos
A torcida do Flamengo pode estar reclamando, mas deixa eu dar uma refrescada que a torcida do Flamengo tem uma memória muito ruim. A torcida que baba o ovo do Jorge Jesus tem que lembrar, em 2019, o Flamengo quase que foi eliminado também. Foi para os pênaltis. Só para lembrar aquele baba-ovo, né? Lógico, Jorge Jesus vai sempre se lembrar. Porém, não foi só flores, tá? Então o Flamengo acabou se classificando. Para mim, o Flamengo foi a maior decepção. Tira o Bahia, que foi eliminado. Dos que se classificaram, para mim, o Flamengo foi a maior decepção. Num grupo fraco. O grupo do Flamengo era fraco, tão fraco quanto o do Palmeiras. Eu não sei qual era o grupo mais fraco, se era o do Palmeiras ou do Flamengo. Tá? Grupo fraco do Flamengo. Fraco. O Flamengo ficou em segundo lugar. Então, para mim, dos classificados, o Flamengo disparado a maior decepção. Conseguiu vencer de 1-0 o Deportivo Táchira. E aí, no outro jogo, o Central Córdoba, que era o primeiro colocado, acabou caindo para terceiro. Né? O Central Córdoba entrou na última rodada como primeiro colocado. Não se classificou. Libertadores, é assim. Não pode comemorar nada antes do tempo. A LDU ficou em primeiro colocado e o Flamengo ficou em segundo. Mas vamos ser sinceros. Jogando bola, o Flamengo é muito superior à LDU. Então, o segundo colocado que pegar a LDU, se for Palmeiras ou Flamengo, ou até o Fortaleza, vai ser favorito. Vai ser favorito. Essa é a verdade. Então, quem ficou em segundo colocado dos brasileiros vai querer pegar a LDU. O time da LDU é limitadaça. Limitadaça. Então o Flamengo acabou vencendo por 1-0 no placar mínimo e conseguiu ficar na segunda colocação. Ficou todo mundo com 11 pontos. LDU, Flamengo e Central Córdoba, mas aí no saldo de gols ali, a LDU ficou em primeiro, o Flamengo ficou em segundo, Central Córdoba em terceiro. Tivemos também, e aí na quinta-feira, apenas mais um jogo, o Fortaleza, no grupo que tinha o Racing, candidato, um dos candidatos ao título, tá? O Racing, um dos candidatos ao título, jogou em casa contra o Fortaleza jogou para não perder, tá? Quase que não perde, tomou o gol no último minuto, nos acréscimos, aos 49 minutos do segundo tempo, mas contou com a ajuda do Colo-Colo, que venceu o Bucaramanga. Se o Bucaramanga tivesse vencido, o Fortaleza estaria fora. Mas como o Bucaramanga perdeu para o Colo-Colo fora de casa, mesmo com a derrota, o Fortaleza se garantiu na segunda colocação. E aí eu vou responder a um torcedor do Fortaleza que me escreveu e falou: porra, Magalhães, tu tá pedindo pra gente comemorar a derrota? Amigo torcedor do Fortaleza, limpa a porra do ouvido. Eu falei, comemore a classificação. Não foi a derrota. Eu falei para comemorar a classificação, não foi a derrota. Beleza? Então, o Fortaleza se classificou. Mais uma vez, o Fortaleza avança de fase na Libertadores. É para comemorar muito. O Fortaleza tem que comemorar muito estar nas oitavas de final. O Fortaleza sobe no ranking da Conmebol. Sobe muito no ranking da Conmebol por mais uma vez, mais uma Libertadores avançar. Eu estou esquecendo disso. Esse ranking tem muita importância. Beleza? Então, tivemos 6 times se classificando, 3 times em primeiro, 3 times em segundo e apenas o Bahia eliminado. Destaque dos classificados, obviamente, o Palmeiras, 100%. E para mim, a decepção dos classificados é o Flamengo. Posso considerar o Bahia como decepção? Não. Eu não considero o Bahia como decepção porque o grupo era bem difícil. Dava para ter se classificado, tá? Mas não considero o Bahia como decepção. Para mim, a decepção dessa fase de grupos, 2 times classificados, se chama Clube de Regatas do Flamengo. Decepcionante num grupo fraco. Bom, então vamos agora como ficou os potes. Bom,
No pote 1 temos Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez, Internacional e LDU. No pote 2, Botafogo, Penharol, Flamengo, Fortaleza, Atlético Nacional, Libertad, Universitário e Cerro Porteño. Bom, vamos lá. Os times mais fortes do pote 1. Palmeiras, Racing, River, cara, eu vou colocar assim, Palmeiras e River, Palmeiras e Racing, porque eu acho que o Racing hoje está na frente do São Paulo e do Internacional. E aí depois eu coloco numa outra prateleira, River, São Paulo e Internacional. Então, primeira prateleira, Palmeiras e Racing. Pô, mas o São Paulo fez a segunda melhor campanha. Tá, mas eu tô falando de futebol. Tá? Então eu coloco na primeira prateleira, Palmeiras e Racing. Numa segunda prateleira, São Paulo, River Plate e Internacional. E numa terceira prateleira, Estudiantes e Vélez. E na minha opinião, o mais fraco, disparado dos times que ficaram em primeiro lugar é a LDU. Justamente do grupo do Flamengo, que foi a decepção. Então, o time mais fraco do pote 1 é LDU. Vamos para o pote 2. Botafogo, Penharol, Flamengo, Fortaleza, Atlético Nacional, Libertad, Universitário e Cerro Porteño. Primeira prateleira, Botafogo e Flamengo. Segunda prateleira, Penharol, Atlético Nacional. Não vou botar o Fortaleza, porque o Fortaleza está jogando um futebol muito ruim. E numa terceira prateleira, Fortaleza, Libertad, Universitário e Cerro Porteño. Qualquer time do pote 1 que jogar contra Botafogo e Flamengo não é favorito. O único favoritismo que vai ter é o fato de jogar segunda em casa. Palmeiras, São Paulo, Racing, River, Estudiantes, Vélez, Internacional, LDU, nenhum desses times serão favoritos contra Botafogo e Flamengo. Muito pelo contrário. Botafogo e Flamengo, na minha opinião, só não é favorito, não tem um certo favoritismo contra os brasileiros, obviamente que tem ali um equilíbrio por ser brasileiro, e contra o Racing. Porque eu vi o futebol do River Plate, do Estudiantes, os outros. Botafogo e Flamengo é superior a todos esses outros times. Dos times fora do Brasil, o único time que é equiparado a Botafogo e Flamengo, na minha visão, é o Racing. Tá? Então, apesar de Botafogo e Flamengo ficar na segunda colocação, Botafogo e Flamengo é favorito contra quase todo mundo. Botafogo e Flamengo não é inferior a nenhum time que está no pote 1. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Talvez para os cariocas foi a melhor coisa que aconteceu. Porque o Botafogo e o Flamengo podem caminhar por lados opostos e encontrar só na final. Isso não é muito difícil de acontecer, porque os dois têm time para isso. A molezinha do pote A é LDU. E a carne de pescoço é Botafogo e Flamengo. Molezinha do pote A, LDU. Molezinha do pote B. Aí você tem o Cerro Porteño e Universitário. São duas molezinhas. Penharol não é isso tudo? Deu uma melhorada danada. Tem tradição, tá? Mas não é isso tudo. Atlético Nacional é um time bem interessante, que vai dar trabalho. Quem pegar o Atlético Nacional vai dar trabalho. O Libertad é muito mais ou menos, tá? Mas quem pegar LDU, e aí numa sequência ali, Vélez ou Estudiantes, irmão, se Botafogo pegar Botafogo e Flamengo pegar, é favorito. Fortaleza, se pegar Vélez, Estudiantes, LDU, Fortaleza tá, na minha opinião, no mesmo parâmetro. Então, cara, tá aí definido. E não se iludam em relação a pote 1 e pote 2. Temos aí várias possibilidades de ter confrontos brasileiros.
Tenho quase certeza que teremos. Tenho quase que certeza que Palmeiras, São Paulo e Internacional vai pegar brasileiros. Eu particularmente não queria. Eu queria que os brasileiros não se enfrentassem nas oitavas de final. Não queria, tá? Porque a gente tem chance sim de passar os 6 brasileiros para as quartas de final. A gente tem chance de passar os 6 brasileiros para as quartas de final. Seria fantástico, tá? Agora, se a gente tiver 3 confrontos, a gente sabe que nas quartas de final teremos 3 brasileiros. Aí depende do seu ponto de vista. Mas eu particularmente acho que dependendo do confronto, dá para os 6 brasileiros avançarem para as quartas de final. Molezinha do pote 1, LDU. Carne de pescoço do pote 2, Botafogo e Flamengo. O nego vai querer correr de Botafogo e Flamengo. Pode ter certeza que eu vou querer correr, porque o Dexter vai jogar dinheiro para reforçar o Botafogo e o Flamengo já está com um caminhão de dinheiro aí para se reforçar. Vai ser parada dura para quem ficar no pote 1 e pegar Botafogo ou Flamengo. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!